Mais de 170 horas de cursos, palestras, de apresentação de trabalhos também. Muita gente reunida em mais uma edição do Combrava. Arnaldo Basile, ninguém melhor do que ele para fazer um apanhado de como tem sido, né? Não terminamos ainda estamos por aqui. E um certo clima de festa eu percebo, viu, Basile? Porque as pessoas estão muito felizes, porque é um evento que já deu muito certo, né? As pessoas vieram em peso, estão vindo em peso, palestrantes internacionais. E acho que uma coisa muito bacana que eu percebi por aqui é que vocês conseguiram reunir nomes de peso da academia, sociedade civil, pessoal do mercado, que veio aqui trazer conhecimentos incríveis. E eu vou falar que eu aprendi muito também, de saber de várias coisas, né, que eu não conhecia. O pessoal sai daqui muito enriquecido, né? Bom dia, obrigado por essa oportunidade, por esse bate-papo. Tem um monte de coisa para falar. Eu vou começar do fim para o começo. Vai lá. E do fim para o começo é o seguinte: legado. Já faz alguns anos, algumas edições que a gente tem insistido em criar, em registrar o legado de cada congresso. A gente está acostumado a ver aquelas manifestações da ONU, aquelas reuniões da ONU, que sempre fala assim, a carta de intenção, a carta definitiva, alguma coisa assim, serve como um referencial daquilo que foi a conclusão, que foi o resumo das atividades. Nós criamos o legado. Então a Brava, ela deixa um legado a cada congresso que realiza. E esse legado serve como uma referência, como um drive, aquilo que orienta os profissionais das empresas para o setor e também para a sociedade civil. Como você falou, você disse que aprendeu muita coisa. Que legal, o que a gente quer é exatamente isso. A gente não quer falar só para os profissionais, para as empresas do setor, a gente quer falar para a sociedade. O que é desenvolvido no setor, ar-condicionado e refrigeração, é em benefício do cidadão, em benefício da sociedade. Esse é o fim, o que a gente quer é exatamente isso. Você mencionou também das 170 horas de palestras. Bacana isso, legal. Agora, tiveram outras centenas de horas de trabalhos para preparar tudo isso. Os bastidores são sensacionais. O que a gente sai enriquecido com essa preparação é uma coisa assim que alimenta a todos nós e motiva que mais colaboradores, mais voluntários venham contribuir nessas atividades. Encontro Nacional de Projetistas, o Congresso da Brava, o dia de treinamento, que são vários minicursos que são ministrados, o Encontro Nacional de Mulheres do setor. Nós vamos promover daqui a pouco o primeiro Encontro Nacional de Empresas de Engenharia de Instalação de Ar-Condicionado. É uma inovação que nós estamos fazendo agora, e essa inovação foi decidida na semana passada, por inspiração, que a gente estava avaliando o que estava acontecendo, se as coisas estavam caminhando bem. Ele falou, puta, vamos fazer? Vamos fazer. E foi assim, foi levantar a bandeira, em 2 horas estava tudo estruturado, tamanho entusiasmo, o empenho, o comprometimento das pessoas que estão envolvidas nisso tudo. Então, uma coisa puxa a outra. E o nosso comprometimento é exatamente isso, é com a sociedade. Quando você mencionou no começo da sua interpretação que nós conseguimos reunir, nós não conseguimos reunir academia, fabricantes, não, é nossa missão. Nós não conseguimos, é o nosso objetivo. Isso consta na definição da nossa missão, dos nossos objetivos, interagir com a academia, interagir com as empresas, interagir com os profissionais. E quando a gente fala de academia, nós estamos falando dos pós-graduados, dos engenheiros, dos tecnólogos, dos técnicos, dos profissionais que ainda estão entrando. Nós temos que ter essa interação, porque o nosso setor ele é multidisciplinar, ele é complexo, ele tem vários segmentos distintos e precisa de todos os níveis de profissionais das diversas áreas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse fechamento todo? Se a gente conseguir ter essa interação com a academia. Então, a participação da academia é muito importante. E é na academia, são nas escolas, que o profissional começa a se formar, que ele começa a fazer a coisa certa. E usa um jargão que é assim, o mundo é cada vez mais competitivo. O nosso setor é muito competitivo. E para ser competitivo, você tem que ser competente. Você só consegue ser competente se você desenvolve os seus skills, se você aprende a fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa na primeira vez, não é na segunda vez, não é na terceira vez. Aonde que você aprende isso? Na academia. Então nós temos que incentivar a academia, a gente se orgulha de ter interações, inclusive com universidades de fora do Brasil. Eu ia comentar isso exatamente.
O leque de pessoas, de especialistas que estão por aqui, eu fiquei bem impressionada. A gente teve Tcheco Aoki, né, a dama da hotelaria brasileira. A gente teve o pessoal da Ashray, né, na figura da Scoggins, né, da Ginger Scoggins, que teve aqui também. Exatamente. A gente teve o pessoal da Universidade de Turim, na Itália, que também veio aqui. Gilberto Natalini, secretário municipal de mudanças climáticas aqui da cidade de São Paulo. Acho que isso tudo mostra como a Abrava é uma entidade reconhecida e respeitada no mercado e entre a sociedade civil como um todo, e não só a sociedade civil, né? A gente viu que Gilberto Natalini esteve aqui prestigiando o evento e todos falando com muito carinho da sua gestão, da associação também. E isso é fruto do trabalho, né, que vocês fazem, porque o Combrava, acho que desde 87 que o Combrava acontece. Então é um trabalho árduo, é a missão de vocês, mas ao mesmo tempo é uma missão muito bem cumprida, né? É verdade, e a gente conta com colaboradores muito entusiasmados, de uma maneira assim muito intensa, full time. E aí a gente tem que fazer uma menção também às outras entidades que nos apoiam. Dentro da nossa missão também, falei muito da academia, também é nossa missão interagirmos com outras entidades, com outras associações que tenham sinergia com as nossas atividades. E a gente se orgulha disso. Nós somos muito prestigiados por eles, que, de uma maneira ou de outra, representam o setor que contrata os nossos serviços, os nossos equipamentos. Então, esse network associativo que a gente procura fazer é importante exatamente para dar essa visibilidade. E nós nos orgulhamos por aquilo que tem sido feito, porque a gente tem se dedicado muito. Agora, o saudosismo bate, porque durante esses 61 anos de existência, se a gente não tivesse tido essa constância de trabalhos voluntários dos nossos colegas que ajudaram a fazer a história da associação, não estaríamos aqui. Nós fizemos aí, no final do ano passado, uma retrospectiva, e nós queremos homenagear todos os diretores que passaram pela Brava, todos os vice-presidentes, todos que colaboraram de uma maneira mais significativa, que assumiram algum compromisso durante esses 60 anos da Brava. Não deu, porque passava de 1000. Aí a gente não conseguia fazer um quadro, sabe? Não teria condições, sabe? Foi uma coisa assim. Aí que a gente se deu conta do quanto que a nossa atividade é importante e de responsabilidade para cumprir essa missão de atender às necessidades da sociedade. Então, em suma, o que está acontecendo é um reflexo de trabalho desses últimos 60 anos da história do ar-condicionado aqui no Brasil. E nem todo mundo sabe, pouca gente sabe, acho que muita gente ficou sabendo através das nossas redes sociais do papel importante que esse setor do AVACR, né, teve, falei certo, né? Aprendi? AVACR, eu falei certinho, tá vendo? Que foi um setor primordial no combate à pandemia também. Né? E muita gente não pensava nisso. A gente falava muito na pandemia em máscara, claro que era importante, distanciamento, mas o quanto o setor de vocês também foi responsável por cuidar da qualidade do ar que a gente respirava naquele momento e que a gente respira até hoje, que a gente continua respirando, claro, nos ambientes fechados, né? Então, quer dizer, é um setor que merece, que tem todos os créditos também no combate, no controle de doenças. A gente teve também representantes do Sírio-Libanês aqui, né? A gente teve uma palestra do Sírio-Libanês falando sobre a importância de cuidar do ar interno em hospitais. Então, é um setor importantíssimo para a nossa saúde, não só para o nosso bem-estar. Inclusive, era conforto ou necessidade, né? Condicionador de ar, refrigerador de ar, enfim, toda essa cadeia. Conforto ou necessidade? Eu diria que é os dois, mas ultimamente acho que é mais necessidade também, né? Ambos. E eu acrescentaria até mais um subtítulo, que é a produtividade. Opa, sim. Porque com ar-condicionado é só ver o que acontece quando a gente dirige. Um carro com ar-condicionado. Você dirige com mais tranquilidade, com menos desgaste, com menos cansaço. Então, o ar-condicionado, eu falo isso com muita ênfase, ar-condicionado é parte da solução, não é parte do problema. Infelizmente, quando começou a pandemia, todos tinham dúvidas, ninguém sabia ao certo o quanto que as coisas poderiam se agravar, quais eram as causas, quais eram os efeitos, tudo era duvidoso. E a primeira coisa que se pensou, que se interpretou é o seguinte: o ar-condicionado pode contaminar, então desliga o ar-condicionado, faz isso ou aquilo. Pelo contrário,
Os nossos voluntários da Brava se reuniram e em 2 finais de semana nós criamos uma normativa. Eu falo normativa porque não é norma. A BNT edita as normas. Nós editamos as Renabravas, que são as recomendações normativas da Brava. De uma maneira voluntária, os especialistas escrevem, conceituam e põem no papel aquilo que é o mais adequado, é a interpretação mais adequada de determinados assuntos. Em 2 finais de semana nós fizemos uma normativa que era assim, essa normativa serve para o período de pandemia, porque foram assumidos determinados conceitos que não são usuais quando você desenvolve um projeto de ar-condicionado, mas para a pandemia tinha que ser aquilo lá. Sim. Coloca o ar-condicionado em funcionamento, abre janela, abre portas, e é totalmente o contrário do que tem que ser feito, né? Troca filtros, aumenta a vazão de ar, de insuflamento, aumenta a tomada de ar externo para poder renovar o ar, enfim. São conceitos de domínio dos especialistas do setor. Então, nós tivemos um protagonismo bastante interessante. Quando aconteceu o lockdown em São Paulo, que foi no meio do mês de março de 2020, nós, através do nosso departamento jurídico, nós entramos com uma petição na Prefeitura de São Paulo, no Estado de São Paulo, desculpa, e o nosso setor foi reconhecido como essencial. E os argumentos assim foram terríveis. Olha, como é que os hospitais vão funcionar se os profissionais não puderem fazer manutenção? Se quebrar um equipamento e não puder comprar peças de reposição? Se os supermercados são essenciais, o que dizer dos hospitais que precisam de uma atenção, que precisam de uma operação adequada, que precisam de uma manutenção em caráter de emergência se acontecer alguma coisa? E eu lembro que numa conversa por telefone com a secretária de Estado, ela se reportava ao governador Dória naquela oportunidade, ela queria saber exatamente o que podia acontecer e tal. Foi uma conversa de uma meia hora. E foi contundente quando, assim, no final da conversa, eu já não sabia mais o que argumentar. E eu argumentei com ela assim, olha, já pensou nos necrotérios dos hospitais? Que a mídia está explicando que vamos ter óbitos uma quantidade cada vez maior? Do outro lado do telefone eu percebi assim, aquele silêncio ensurdecedor. Ela fala assim, já entendi. No dia seguinte tinha sido concedido não, o nosso setor foi reconhecido como essencial. Depois isso foi levado a nível de ministério e o Ministério da Saúde, então o nosso setor é reconhecido como essencial. Então a pandemia, infelizmente, trouxe essa visibilidade, essa necessidade e nós fizemos aquilo que a gente sabe fazer. Quando eu falo nós, os nossos especialistas do setor fizeram aquilo que sabe fazer. E foi uma luta, porque como era tudo muito novo, tudo muito duvidoso, tinham muitas pessoas que não sabiam como conduzir. A gente percebia que na classe médica existiam 2 grupos de médicos. Os pró-ar-condicionado, que entendiam a utilidade, e os anti-ar-condicionado. Sou casado com uma médica, eu tenho primas médicas e na família a gente já percebia esse conflito. Era difícil de explicar. Mas já passamos por essa fase. Eu argumentava naquela época assim, os especialistas sabem o que fazem. Ar-condicionado existe há mais de 100 anos. Os especialistas vêm estudando, vêm conceituando, vêm imaginando situações assim mais complexas. E nós chegamos num ponto limite, que é para pôr à prova tudo aquilo que o nosso conhecimento está acumulado, está disponível. E eu entendo que o nosso setor, não só o setor brasileiro, não foi só a Brava, o mundo do ar-condicionado e da climatização contribuiu muito para que se superasse com rapidez a pandemia. Não é que graças ao ar-condicionado, com a ajuda muito significativa do ar-condicionado. Olha, muito bacana. Como eu te falei, aprendi demais. Inclusive, ontem fui embora para casa com aquele botãozinho do carro que faz o ar entrar, sabe? Porque agora eu aprendi, gente, tem que abrir de vez em quando, pegando ainda mais o trânsito de São Paulo, para tirar um pouco do CO2 de dentro do carro. Às vezes a gente se sente meio cansado. É isso que está acontecendo. E olha, é um dos pontos, né? O mínimo ponto que o Combrava trouxe esse ano, essa discussão, várias outras discussões. Então, Basílio, eu quero muito te agradecer. Te aluguei muito tempo aqui, mas acho que era muito importante. Ficaria contigo aqui conversando o dia todo, depois de tanta coisa que a gente teve aqui, né? Mas te agradeço muito e parabéns por ter, e a sua equipe também, né? Por ter colocado um congresso tão
coeso, tão conciso, tão bem feito para as pessoas. Foi um presente, realmente. Agradeço em nome de todo mundo que esteve aqui nesses dias. Eu fico satisfeito, fico contente com essa percepção, em nome da Brava e dos colegas voluntários que têm se dedicado há muito tempo. Só tenho que agradecer por esse reconhecimento e, claro, estamos à disposição. Então, até aqui, daqui a 2 anos, é isso? Daqui 2 anos temos um outro congresso. Então, a gente se vê. A cada 2 anos acontece o congresso juntamente com a feira do ar-condicionado. Então, tá bom, gente, até daqui a 2 anos. Até. Mas ele foi ótimo, obrigada.